Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá pessoal, meu nome é Letícia e hoje eu vou contar para vocês a história maluca do meu intercâmbio de como eu fui parar na Índia no ano de 2013. Essa viagem na realidade não começou na Índia, ela começou na Itália. Foi um intercâmbio muito interessante que eu fiz de 6 semanas na Itália e essa história eu já contei em um outro vídeo aqui do canal da Pri, então não deixem de assistir aquele vídeo também. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse parar na Índia, muito menos a trabalho, mas hoje eu sou super apaixonada pelo país e eu posto muitas dicas da cultura e sobre a vida na Índia no meu canal Letícia na Índia no YouTube e também no meu Instagram Letícia na Índia. Eu sou paranaense da cidade de Londrina, mas eu me mudei para São Paulo aos 18 anos para fazer faculdade e acabei ficando na cidade para trabalhar depois também. Até que no ano de 2013 eu percebi que eu estava inquieta e eu queria alguma coisa a mais da minha vida e que tinha chegado a hora de realizar o meu sonho mais antigo, que era o sonho de morar no exterior. Como eu falei no vídeo anterior, quando a gente pensa em morar no exterior, existem muitas possibilidades. Dá pra gente fazer au pair, dá pra gente fazer algum curso, algum programa de trabalho voluntário, e enfim. Então eu pesquisei algumas opções e eu vi que para o meu perfil a mais ideal seria a da IESEC. A IESEC é a maior organização de jovens do mundo e eles têm o propósito de gerar liderança nos jovens de hoje através dessas experiências de intercâmbio ou através do trabalho na própria organização. Eles têm, eu acho, que quase 100 mil membros presentes em mais de 120 mil países, então tem uma gama muito grande de intercâmbios que você pode fazer mundo afora. A IESEC, naquela época, trabalhava com 2 tipos principais de intercâmbio, um era o cidadão global e o outro chamava talentos globais. O cidadão global era um intercâmbio para jovens aí entre 18 e 30 anos, de cerca de 6 semanas até 3 meses para fazer trabalho voluntário em um outro país, e foi isso que eu acabei indo fazer na Itália. E também tem um programa chamado Talentos Globais, onde você vai trabalhar na sua própria área de atuação em um outro país, recebendo uma remuneração que não é muito alta, é uma remuneração básica para você realmente se manter naquele país, porque o propósito não é você enriquecer com o seu salário, o propósito é realmente você aprender coisas novas e se desenvolver como pessoa naquele local. Como vocês podem imaginar, a Índia não é exatamente a primeira opção da maioria das pessoas quando você pensa em um intercâmbio no exterior. Era um país muito diferente para mim. Para ser bem sincera, eu tinha bastante medo de ir para lá porque as pessoas falavam coisas muito ruins da Índia para mim, falavam que era um lugar sujo, que tinha muita pobreza, que eu ia ser estuprada ou várias outras coisas ruins. Então, a princípio, eu fiquei com um pé atrás. E o processo da IESEC, como é que ele funciona? Você entra em contato com a IESEC local da sua cidade. Eu entrei no site oficial da IESEC, vi quais eram os escritórios que existiam em São Paulo, fui atrás dos escritórios, aí eles te chamam para uma entrevista, você vai até o escritório local. O que eu fui foi pela IESEC da ESPM, normalmente os escritórios são vinculados a alguma universidade. Eles fazem algumas perguntas, eles veem se você tem a mentalidade para fazer esse tipo de programa, o quão mente aberta você é e algumas outras coisas. E aí quando você aceita, você paga uma taxa. Na época, em 2013, a taxa que eu paguei foi no valor de R$ 1.500. E aí você ganha acesso a um banco de vagas global. O que você tem que custear da sua viagem, a taxa da IESEC no valor de R$ 1.500, a sua passagem aérea e a sua acomodação e alimentação para o seu primeiro mês de trabalho até você receber o seu primeiro salário, né? Aí a partir dali você consegue ali custear a sua vida no país. Então, para mim foi uma opção legal porque eu teria uma experiência no exterior que seria de trabalho, não de estudo, iria agregar muito para o meu currículo. Eu não teria um custo tão alto assim, já que nos outros meses, né, eu poderia me manter com o meu próprio salário no país. E como eu falei para vocês, a minha ideia inicial não era realmente de ir para a Índia.
tinha um super medo. Então eu comecei a me cadastrar para várias outras vagas de diferentes países da IESEC. E é basicamente como você realmente se cadastrar ou se candidatar para uma vaga de emprego. Você manda o seu currículo, você manda uma carta ali de apresentação. Muitas vezes as pessoas sequer respondem ou não te chamam para uma entrevista. Então pode ter aquela frustração que a gente também tem quando a gente está procurando emprego. E aí você vai fazendo entrevistas que hoje em dia eu não sei como elas são, mas na época elas eram por Skype. E aí a pessoa que te entrevista realmente pode ser o responsável pela vaga da IESEC ou pode ser já o gerente, né, da empresa que vai te contratar. E aí você faz essas entrevistas via vídeo por Skype. Logo no meu primeiro dia que eu estava cadastrada no sistema, da mesma maneira que eu tenho acesso ao banco de vagas, os recrutadores da IESEC e os membros da IESEC também têm acesso aos candidatos. Então, um membro da IESEC de uma das cidades da Índia, de Jaipur, começou a me mandar e-mails já, nossa, tem uma vaga aqui para pessoas formadas em moda e tal, etc. Eu fiquei bastante surpresa, porque na realidade a minha área é um pouco mais restrita, né? No programa da IESEC você costuma ter vagas normalmente em marketing, administração, engenharia, algumas áreas assim. Eu não esperava realmente achar alguma coisa na área de moda e eu tava com a cabeça aberta, eu queria explorar mesmo, então pra mim não era um problema. Mas ele começou a me mandar e-mail com essa vaga, vem pra Jaipur, e eu não queria porque eu tava super receosa, então eu ignorei o menino por um ou 2 meses ali. Aí eu acabei me cadastrando pra muita vaga que realmente não tinha meu perfil, então eu recebia não das pessoas, ou ninguém me respondia, ou algumas vagas que já tinham sido preenchidas. E aí eu fui ficando um pouco frustrada. Com o passar do tempo, percebi que eu tinha que ampliar um pouco mais o meu leque de opções. E isso é uma coisa que as pessoas na IESEC falam muito desde a hora que você entra pro programa. Eles falam para você não ficar com a mente muito fechada em um país específico, mas para você realmente se abrir pro mundo e você ver aonde vão ter as vagas que vão ser mais legais para o seu perfil, porque às vezes você nem tá imaginando ir para algum país super diferente, mas é a vaga que acaba te contratando e você acaba tendo uma experiência diferente do que você tinha inicialmente imaginado. Até porque nos países, sei lá, de repente, Estados Unidos e Europa, acaba tendo um número um pouco menor de vagas e que são muito mais disputadas por gente de vários outros países. Com o passar do tempo, eu acabei mudando a minha ideia sobre a Índia. Eu comecei a estudar mais sobre o país, eu vi que, poxa, a economia da Índia estava crescendo 7% ao ano naquela época, teria uma nova potência mundial ali junto com a China e poderia ser uma experiência que teria um grande impacto no meu currículo depois. E ao mesmo tempo, naquela época, saiu uma notícia sobre um caso de violência meio ruim que aconteceu no Rio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, o Brasil tem o nome também manchado na mídia internacional como um país violento e etc. Será que a Índia é tudo isso ruim que as pessoas me falam? Será que não vale a pena eu realmente ir e abrir a cabeça e ter essa experiência nova e ver o que a vida pode me trazer de bom indo pra lá? Então eu acabei resolvendo ir e olha só que interessante, porque quando eu me abri para a possibilidade de ir para a Índia, apareceu uma outra vaga na Itália, que foi essa vaga do projeto do Cidadão Global, e eu acabei sendo aceita nas 2 vagas exatamente no mesmo dia. Então foi, sei lá, foi um sinal muito grande de que tudo estava conspirando ao meu favor. E teve uma outra coisa muito louca que aconteceu, que foi o seguinte: quando eu recebi a vaga dessa empresa, eu fiz a coisa mais óbvia que todo mundo faria, que era colocar o nome da empresa no Google para ver se tinha um site, para ver se era uma empresa idônea, para ver se era bacana, se não ia cair nenhuma furada, porque afinal de contas isso é o básico que a gente tem que fazer, né? E aí coloquei o nome da empresa no Google, tinha um site muito básico que não tinha nenhuma informação muito relevante para mim, mas apareceu um perfil no LinkedIn e o perfil dessa pessoa que trabalhava nessa empresa nada mais era do que a minha melhor amiga de infância na cidade de Londrina. Essa história é muito maluca, até hoje eu não entendo como isso aconteceu, quais são as probabilidades aritméticas de acontecer uma coisa dessas, porque eu cresci em Londrina, que é uma cidade ali de 500 mil habitantes, e eu tinha essa melhor amiga
amiga, ela era uma grande amiga de infância, ela morava 2 quadras da minha casa, assim, na rua paralela da minha casa. As nossas mães eram super amigas, os nossos irmãos eram super amigos, a gente ia pra escola juntas, a gente fazia natação juntas, a gente fazia muita coisa juntas. E naquela época não existia mídias sociais, a internet ainda estava engatinhando, então o que aconteceu foi que quando eu tinha 11 anos eu mudei para outro bairro, do outro lado da cidade, ela mudou para outra escola e eu nunca mais vi ela, até hoje eu não vi ela. Então eu não tinha o Facebook dela, não tinha o telefone, não tinha contato com ela. E aí eu, colocando ali o perfil no LinkedIn, eu vi o nome dela e eu não acreditei, eu quase caí da cadeira, eu falei, não é possível que ela tá trabalhando na mesma empresa na Índia. E não era só a mesma empresa, era a mesma vaga. Aí eu achei ela no Facebook, fui perguntar, pelo amor de Deus, é você que tá trabalhando nessa empresa em Jaipur, na Índia? Ela falou, Lê, sou eu, nossa, tal, não acredito, que coincidência. E o que tava acontecendo era que ela estava prestes a terminar o intercâmbio dela naquela empresa e precisavam de alguém para substituir ela na mesma vaga, ou seja, era até a mesma vaga na mesma empresa. E ela não é formada em moda, era formada em comércio exterior, então nós não somos nem da mesma área. Nossa, gente, foi assim, foi inesquecível. Aí eu fiz a entrevista, ela falou pra mim que a empresa tinha oportunidades interessantes, que eles até mandavam ela para reuniões internacionais. Então ela foi para o Uruguai com tudo pago pela empresa, foi pro Chile, Argentina, foi para Londres, Hong Kong. E eu falei, nossa, é a vaga dos sonhos, né? Nossa, eu quero muito trabalhar nesse lugar. Eu fiz a entrevista, deu tudo certo. E aí eu fechei a vaga, então eu embarquei em meados de maio de 2013 para Itália para ficar 6 semanas no meu projeto voluntário. E da Itália eu fui direto para a Índia com uma passagem só de ida para uma vaga ali de 8 meses. Primeiro eu vou explicar o que a empresa fazia, né? Essa empresa onde eu fui trabalhar era uma confecção. Eles tinham cerca de 400 funcionários, 4 fábricas ali espalhadas na cidade de Jaipur, e eles fabricavam roupas para grandes marcas aí do mundo inteiro. Então tinha marcas famosas internacionais, tinha marcas famosas brasileiras, marcas que vocês com certeza têm no armário de vocês, e eles sempre precisavam de um brasileiro para fazer essa ponte, né, entre a empresa indiana e a empresa brasileira, para ajudar a traduzir algumas coisas, facilitar a comunicação e ajudar também a expandir os negócios da empresa. Então você tinha que desde manter o relacionamento com os clientes atuais, né? Então eu tinha o contato com as pessoas de cada marca no Brasil, eu oferecia as coleções novas para eles, fazia amostras, mostrava para eles, ia em reuniões, né? Eu tive a oportunidade de viajar para o Brasil com tudo pago pela empresa, então isso foi uma coisa muito boa para mim. Fui em reuniões no Brasil, também fui em reuniões na própria Índia, porque muitas marcas, né, de moda, elas mandam equipes para a Índia e para a China para eles importarem, fazerem produtos novos. Então foi bastante interessante esse contato que eu tive com diversas empresas. E o contrato inicial era de 8 meses. O salário não era alto, era um salário de $300 mais ou menos, que na época dava cerca, se eu não me engano, de uns R$800 ou um pouco menos, que é super baixo, mas a qualidade, o padrão de vida na Índia também é mais baixo. Então era o suficiente ali para você dividir apartamento com outros intercambistas, né? Pagar o seu aluguel, dividindo, não dava de jeito nenhum para você morar sozinho, por exemplo, e você se manter no básico do básico. Não tinha como você pensar, por exemplo, em economizar uma grana para você viajar pela Ásia depois, por exemplo, né? É uma viagem que eu acabei fazendo com um dinheiro que eu fui economizando de trabalhos freelance, né? Porque eu trabalho em moda, mas dentro do departamento de marketing, então eu faço design gráfico, eu tinha alguns clientes, eu fazia algumas artes para eles, e eu fui economizando uma grana para viajar pela Ásia depois. A Índia, no fuso horário, está 8h30 à frente do Brasil, né? Então, quando é meia-noite no Brasil, na Índia são 8h30 da manhã. Quando eu fiz a minha entrevista com a empresa, eu fiz no horário do Brasil, que era de madrugada, porque lá na Índia já era de manhã, que era o horário quando eles estavam trabalhando. E da mesma maneira, né, durante o meu intercâmbio, os meus horários de trabalho eram um pouco diferentes do restante do pessoal da fábrica. Tinha eu e tinha uma outra intercambista lá, que era do México, e ela cuidava ali dos países que falavam espanhol, né, ou da Espanha ou da América Latina. Então, nós duas tínhamos um horário diferenciado. O nosso horário era das 11 da manhã até as 8 da noite, que era para poder bater um pouco melhor, né,
com o fuso horário aqui dos países da América Latina. E como o fuso horário da Índia é 8h30 à frente do Brasil, isso significa que apenas no final da tarde na Índia eu conseguia começar a falar com os clientes do Brasil, quando no Brasil ainda era de manhã. Então no restante do dia a gente ficava fazendo outras atividades, ou a gente mandava e-mails, fazia apresentações, mas de vez em quando o trabalho ficava um pouco monótono, porque nem sempre tinha muita coisa para fazer, né? Muitas empresas de moda não desenvolvem coleções todos os meses, elas desenvolvem coleções alguns meses por ano. Então isso significa que elas têm um calendário de compras, né? Elas compram no mês X, ou no mês Y, ou no mês Z. Fora desse calendário de compras, elas não fazem isso. Então não necessariamente a gente tinha muita coisa para fazer o ano inteiro. Tinha meses ali que ficava um pouco mais parado, a gente acabava fazendo algumas outras coisas também. Então, como pontos positivos, as viagens internacionais realmente foram uma coisa legal que a empresa proporcionava, porque a maioria das empresas, né, não tinha esse tipo de oportunidade. A minha colega mexicana foi para Espanha, eu viajei para o Brasil, teve uma outra que foi para Hong Kong. Então, esse tipo de oportunidade foi bastante interessante. E também o networking que a gente acaba fazendo com o pessoal das marcas, né? A gente conhece pessoas de muitas marcas diferentes e eu pensava que no futuro isso poderia ser uma oportunidade que me abriria muitas portas. Eu tive algumas complicações durante o meu intercâmbio nessa empresa. Um deles foi que a empresa era extremamente longe do centro, ficava em uma zona industrial, mais ou menos a uns 50 minutos de tuk-tuk. Para quem não conhece, tuk-tuk é aquele triciclo motorizado indiano que o pessoal usa de transporte. Era bem afastado, então a gente gastava muito dinheiro com transporte. Naquela época não existia Uber nem nada, então você tinha que combinar com o motorista para ele te levar e te buscar todos os dias. Ele cobrava uma fortuna. Às vezes ele não aparecia, então de vez em quando chegava no horário de você ir pro trabalho, não aparecia ninguém, você tinha que achar outro no meio do caminho, ninguém quer te levar porque é muito longe, enfim, era um perrengue. E outra coisa que eu tive problema foi com o comportamento dos meus chefes. No meu primeiro dia de trabalho, a minha chefe me chamou e ela me falou que a menina anterior que estava aqui, aquela que era sua amiga do Brasil, ela queria muito ter ficado trabalhando aqui na empresa, ela não pôde ficar por sua causa, porque você já tinha fechado o contrato com a gente, e ela ficou muito triste de não ter continuado na Índia, etc e tal. Então, se você quiser continuar aqui, depois que seu contrato acabar, você vai ter que ser melhor do que ela. Eles já tocaram esse terror na minha cabeça logo no meu primeiro dia de trabalho. Eu me senti super mal, eu me senti culpada, eu achei que ela não tava lá mais por minha causa. E aí depois eu conversei com ela depois de uns dias, e depois eu descobri que não era bem assim. Ela me falou que eles insistiram muito, na verdade, pra ela ficar na Índia, e ela acabou não ficando. Aí eles ofereceram pra ela um emprego pra ela continuar trabalhando pra eles do Brasil mesmo. E aí ela falou que ok, ela trabalharia, então ela ficou mais de um mês trabalhando do Brasil. Um belo dia eles simplesmente pararam de responder, nunca pagaram ela por esse mês que ela ficou no Brasil. E ela descobriu através dos clientes que ela não estava mais trabalhando na empresa, porque os donos da empresa simplesmente começaram a ignorar a menina da noite pro dia. E foi uma situação super chata, obviamente, pra ela. Pra mim também, como a nova funcionária, porque essa moça tinha uma reputação muito boa na empresa, todo mundo gostava muito dela. Então pensei, gente, se eles fizeram isso com ela, eles vão fazer isso comigo. Então foi super conturbado, eu fiquei num super dilema por vários meses. E outra coisa, né, que foi bastante curiosa é que essa empresa, apesar de eles terem vários certificados de qualidade, eles tinham ISO 9001, eles tinham certificado disso, daquilo, a realidade é que eles maquiavam muita coisa dentro da empresa. Por exemplo, alguns inspetores que de vez em quando vão fazer uma inspeção na empresa, eles vão ver se o padrão de qualidade está adequado, se os funcionários estão tendo condições de trabalho adequadas e todo esse tipo de coisa para eles continuarem sendo considerados como uma empresa de qualidade. E aí o que acontecia, aliás, o que aconteceu 2 vezes que eu tava lá nesses 8 meses é que 2 dias eu cheguei lá para trabalhar e aí a minha sala não era mais uma sala, a minha sala tinha virado uma creche, porque de acordo com as regulamentações, eles precisavam ter uma creche para as funcionárias mulheres que tinham filhos pequenos e essa creche não existia. Então, essas 2 vezes que eu cheguei na empresa, a minha sala tinha virado uma creche, tinha uma babá
e um monte de brinquedos espalhados pela sala. E aí eu fiquei olhando e falei, o que é isso que tá acontecendo aqui? Além disso, tinha várias outras coisas, né, que eu vi eles fazendo. Eles, por exemplo, iam em lojas grandes, de marcas grandes, eles compravam várias roupas, aí eles simplesmente trocavam a etiqueta, colocavam a etiqueta deles mesmos e falavam que eles que tinham desenvolvido aquela amostra. Aí quando algum cliente queria, eu gostei desse vestido que tinha uma estampa muito peculiar, eles tinham que replicar, copiar aquela estampa no Photoshop. Eles escaneavam a estampa para eles conseguirem replicar aquilo e fazer aquilo para um novo cliente que achava que era uma criação original. Aconteceu nesse período que eu tava lá de uma camisa específica com uma estampa específica ser vendida em duas marcas diferentes no Brasil. Era a mesma camisa. E aí uma dessas marcas descobriu e ficou obviamente muito chateada, falou: como assim você vendeu pra mim essa camisa e eu tô vendo essa camisa sendo vendida nessa outra loja por um outro preço X e é o mesmo produto. Aí eles inventaram várias coisas, falaram que não, na verdade é só uma estampa de mercado, não é exclusiva nossa, então qualquer pessoa pode comprar e etc, etc. Então o tempo todo eles estavam ali maquiando alguma coisa ou dando um jeito ali, dando um jeitinho deles. Afinal de contas, não é só brasileiro que tem um jeitinho brasileiro, também existe o jeitinho indiano, viu, pessoal? E o último ponto negativo, eu diria que era o fato de sábado ser dia útil. Em muitas empresas na Índia, sábado é um dia útil e é o dia inteiro, não é meio período. Aliás, é uma coisa que varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que é só até sexta, tem empresa que é sábados alternados, tem empresa que é sábado o dia todo. No nosso caso, era sábado o dia todo. Acabava não fazendo muito sentido pra gente ir lá no sábado, porque como muito do nosso trabalho era falar, né, com os clientes das marcas, no sábado não tinha muito que a gente fazer, porque o pessoal das marcas no Brasil não estava trabalhando. E um ponto importante que eu mencionei no outro vídeo também é que a IESEC não é uma empresa, ela é uma organização onde trabalham jovens voluntários. Isso significa que muitas vezes eles não têm a idade ou a experiência necessária para te ajudar com certos tipos de problema. Por exemplo, na Índia eu vi alguns intercambistas com problemas relacionados a visto, pessoas que fizeram alguma coisa na categoria de visto errada, ou que acabaram ficando mais tempo do que o visto permitido, ou qualquer outra coisa do tipo. Inclusive eu já vi até pessoas sendo deportadas, tá? Foi um caso isolado ou outro, mas nessas situações eu vi que o pessoal da IESEC não sabia muito bem ajudar. Eu já vi alguns intercambistas também, algumas enrascadas, teve gente que passou mal, que precisou voltar para o país às pressas, e o pessoal não sabia muito bem o que fazer porque eles eram um pouco inexperientes nesse assunto. Então, para quem vai fazer intercâmbio com a IESEC, vocês têm que ter muito claro que não é uma empresa, é uma organização com jovens que estão aprendendo. Então, não dá para esperar aquele suporte de uma central de intercâmbio ou de uma STB, por exemplo, que não vai ser a mesma coisa. Varia muito de país para país, varia muito da pessoa que é responsável pela sua vaga. Tem pessoas que são excelentes, que proporcionam todo o suporte que você precisar, mas tem pessoas que não necessariamente entendem o que é você estar fazendo intercâmbio em um outro país, como você fica vulnerável, como às vezes você precisa de ajuda. Então é muito importante ter isso em mente, né? Que se acontecer alguma coisa com você, não espere que eles resolvam todos os seus problemas, porque não necessariamente eles vão saber fazer isso. Dito isso, a minha experiência particular na Índia foi uma experiência muito válida, eu aprendi demais, e não foi apenas por causa do meu intercâmbio em si, ou do meu trabalho, ou coisas do tipo, mas a Índia é um país realmente fantástico. Ela é fantástica. É um país que te faz olhar muito para dentro de si, é um país que te faz crescer imensamente, que te faz questionar muitas coisas sobre o mundo, que te faz amadurecer incrivelmente. Eu aprendi em 8 meses de Índia mais do que eu aprendi, com certeza, em 4 anos de faculdade, sim, facilmente. Uma coisa muito interessante da Índia é que existe sim essa desigualdade social muito forte, existe a pobreza muito aparente, existe o lixo que as pessoas jogam nas ruas, mas
existem muitas coisas boas, a comida é fantástica, a arquitetura é incrível, os filmes são ótimos. Você acaba aprendendo que a sua experiência depende muito de você, de como você lida com as situações. E como a Índia tem esse lado do bonito e do feio, né, lado a lado, o dia inteiro, todos os dias, chega uma hora que você precisa ver o lado bom das coisas, que você precisa se forçar a ver o lado bom das coisas, porque se você passar 8 meses ali, ou 1 ano às vezes, só enxergando o lado ruim, que tudo é ruim, que você não gosta das pessoas, que a comida é apimentada, ou que é muito quente, ou que isso, ou que aquilo, você não vai conseguir se adaptar e você não vai conseguir tirar tudo de bom que o país tem para te oferecer. Nossa, nenhum outro país consegue ensinar isso da mesma maneira que a Índia, e eu já fui para uns 25 países diferentes, mas olha, a Índia com certeza é fantástica. Essas minhas experiências de intercâmbio, elas acabaram me inspirando a tomar um passo maior na minha vida, que era o de empreender. Então, depois desses meus 8 meses de intercâmbio, eu acabei ficando na Índia, abrindo uma empresa com um sócio indiano que depois virou meu marido. Hoje somos casados, agora moramos no Brasil, ficamos uma parte do ano no Brasil, outra parte do ano na Índia, e temos uma marca de moda com impacto social no país, porque depois de tudo que eu vi na Itália, depois de tudo que eu vi na Índia, eu decidi que eu só continuaria trabalhando com moda se fosse para pelo menos contribuir com alguma coisa boa de volta para a sociedade. Minha marca chama Happy, H-A-P-P-E, tem o meu Instagram também, Happy Brand, Instagram da marca. E nossos produtos são feitos com tecidos sustentáveis, que são estampados à mão por artesãos locais. E uma parte do nosso lucro nós voltamos para a sociedade indiana. A cada venda que nós fazemos, nós doamos um absorvente de pano para uma mulher indiana, porque infelizmente absorventes são artigos muito caros para a maioria das mulheres na Índia. E é uma coisa que no Brasil a gente praticamente não imagina, mas que na Índia realmente é muito comum. Infelizmente, muitas mulheres não têm acesso, então pelo nosso site, cada produto que você compra, você pode contribuir com a doação de um absorvente para uma mulher indiana. Aí nós juntamos esses absorventes em kits com 4 absorventes, e aí nós doamos um kit com 4 para uma mulher, e esses absorventes geram aí higiene menstrual para elas pelos próximos 5 anos. Nós temos uma parceria com uma ONG na cidade de Jaipur. É uma experiência absolutamente incrível. No meu canal tem até vídeos desses dias de doação, do nosso trabalho com eles. É muito legal. São meus dias preferidos na Índia. Eles são muito, muito mágicos. Eu jamais imaginaria, quando eu fui para a Índia, para um país tão diferente que eu nunca imaginei que eu fosse pisar. Eu jamais imaginaria 8 anos atrás que eu iria para a Índia, que eu iria conhecer o meu marido na Índia, que eu abriria uma empresa na Índia e que eu estaria tão empenhada em fazer uma pequena parte para ajudar um pouco a sociedade desse país que eu amo tanto e que hoje é a minha segunda casa. Então, meu conselho para vocês é: façam intercâmbio, se joguem no mundo, porque tem tanta coisa que acontece que a gente não consegue imaginar, tem tantas portas que se abrem que a gente não consegue visualizar antes. Mas com certeza tenham cuidado sim, pesquisem bem qual é a vaga, pesquisem bem qual é o país, pesquisem bem qual é a organização que está levando vocês para esse intercâmbio. É o meu cachorro passando ali no fundo. A gente trouxe ela da Índia também, por sinal. Então se informem muito bem, assistam os vídeos do canal aqui da Pri, porque eu acho que ela faz um trabalho ótimo em orientar as pessoas verem o tipo de coisa que pode acontecer para elas se prevenirem. Não deixem de viajar, não deixem de explorar. Esse mundo é muito lindo e eu ainda tenho muito, muito mais para conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha história. E se vocês quiserem conhecer mais da cultura desse país tão fascinante que é a Índia, não deixem de se inscrever no meu canal Letícia na Índia. Um beijo para todo mundo e muito obrigada por assistirem o vídeo. Um abraço e até a próxima. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!